Tá piscando, tá gravando? Tá online, meu diretor? Estamos ao vivo. Não, não estamos ao vivo, esse programa é gravado. Mas seja bem-vindo ao Farol Podcast. O nosso intuito é realçar, trazer. Esse é um movimento cultural. O Farol Podcast é um movimento cultural que o intuito é realçar, trazer as principais personalidades do nosso município, bater um papo e trazer o que Guaíra tem de melhor, porque todo mundo que tá aqui, todo mundo dessa equipe é guairense genuíno. Nós temos o Caio, temos o Luquinhas, temos o Alan, é uma equipe preparada para trazer esse Farol Podcast. Então, o crepúsculo chegou, não se preocupe que o Farol Podcast passa a iluminar a partir de agora, trazendo muito entretenimento e informação. E hoje, o nosso convidado é um expoente da política guairense, que apesar de ser jovem, tem um extenso currículo, além de muita capacidade técnica naquilo que faz. Já exerceu o cargo de diretor de cultura, secretário de turismo, chefe de gabinete e vereador em Guaíra, olha aí. E é um músico excepcional que tem em suas raízes ligada à Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Com vocês, nosso excelentíssimo vice-prefeito Giliad Yoshi. Gili, seja bem-vindo ao Farol Podcast. Obrigado, Ricardo. Obrigado, amigos aí do Farol Podcast. É uma honra estar aqui com vocês e estamos aí. Vamos lá, fazer um bate-papo bacana, um bate-papo descontraído. Estamos às ordens aí. Valeu. É uma honra enorme. Nosso terceiro convidado, vice-prefeito de Guaíra. Que honra receber um convidado tão extraordinário e genuíno nessa noite. Eu preciso falar rapidinho dos nossos queridos, rapidinho não, dá toda a importância, todo o carinho aos nossos queridos do Santo Chopp, o número deles está passando aqui embaixo, é um dos patrocinadores aqui do Farol Podcast, então você que vai fazer aquela festa, aquele evento, ligue pro Santo Chopp, que é a melhor opção em Guaíra, e também a Agência Status. Você que precisa de lojas virtuais, marketing em redes sociais, site, blogs, portais, designer gráfico, todas essas opções, ligue para a Agência Status. A nossa nova logo do Farol Podcast está sendo produzida pela Agência Status e sai logo, você vai ver que bonita que ela vai ficar. Gili, como primeira pergunta, você entrou na vida pública em 2013. São 8 anos de muito trabalho e dedicação ao nosso município. E como você resumiria todo esse tempo, essa caminhada na vida política? Pois é, Ricardo. Fizeram um convite, né, em 2012, para participar de uma eleição municipal. Na verdade, eu sou da iniciativa privada, tive uma loja de informática, né, de TI, chamava Suporte Telefonia e Informática. Eu cuidava da parte de informática. A minha formação, né, acadêmica é nessa área e tal. Então, aí em 2012, fizeram um convite, né, para eu participar das eleições municipais. Eu fui candidato a vereador pelo partido PSC, Partido Social Cristão, que na verdade ali meu sogro era presidente do partido e tal, e me convidaram e tal para participar do pleito eleitoral. Fui candidato assim, sem nenhuma experiência, assim, vamos dizer assim, né? E 156 votos. Só que foi um tempo bem complexo, porque como eu estava desenvolvendo um software para o IBADEP, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Também tive o privilégio de trabalhar no IBADEP, então eu conhecia bem ali como é que funcionava e estava desenvolvendo um software. E aí, bem nesse período eleitoral, né, o gestor ali do IBADEP, eu tinha contrato para cumprir e tal, e todos sabem, né, que é da TI aí, a gente vira à noite aí programando e tal, e aí era bem pesado, eu tinha prazos para cumprir, então acabei nem fazendo campanha, né, então assim, aí mesmo assim fiz 156 votos, e à época assim o pessoal elogiou, falou, poxa, você nem fez campanha e fez 156 votos. E aí, para mim, foi uma alegria imensa, assim, ter essa votação, sem ser conhecido, muito conhecido, né? E também não tenho familiares aqui, meus pais já tinham ido embora, né? Meus pais, para quem não conhece, os cantores Ney e Maria, né? Aqui na Igreja Assembleia de Deus, são bem conhecidos na igreja, assim. Aí meus pais foram embora, eu fiquei sozinho aí, né? Com a loja e tal, e fui candidato. E aí eu tive o convite para trabalhar na gestão pública, né? Do prefeito à época, prefeito Fabian, ganhou as eleições. E aí me convidou. Falou, aí, Gili, você
trabalhar conosco na gestão pública, acho que você tem um perfil e tal. E aí ele falou, poxa, mas na tua área, né, na área de TI, eu já tenho uma pessoa que vai trabalhar comigo e tal. Eu lembro que nessa época só tinha um cargo na área de tecnologia, né? E aí era uma coordenadoria, na verdade, né? E aí ele falou assim, cara, qual que é a tua outra aptidão, né? Eu falei, olha, eu sou músico, né? Desde 7 anos de idade, a gente toca um instrumento, né? Eu sou de família, assim, de músicos. Praticamente na barriga da minha mãe eu já visitava estúdio, né? Meus pais têm 3 discos gravados, né? Desde 84, meus pais têm uma carreira, assim, legal na música, né? E aí eu falei, olha, eu tenho essa aptidão musical e tal. Ele falou, ó, eu acho que eu tenho um local para você desempenhar, que é o departamento de cultura. Poxa, fiquei felizaço, né, para tentar achar dar um norte aí para essa área cultural, né? E aí assumi o desafio, só que assim, como só tinha um camarada na área da TI, né? Então assim, sobrou para mim também nessa área de informática ali. Falar para você, a prefeitura hoje acho que tem mais de 1.000 equipamentos entre servidores, computadores, né, impressoras. Antes era tudo via rádio ainda, não tinha fibra ótica. Então era uma dificuldade. Você tinha que trabalhar o período comercial, que a gente fala, no horário comercial, atendendo telefone e subindo em torre e ir para o sítio e voltava e filar a boia na educação, né? Que você ia no horário de recreio, daí você comia lá, batia um bandeco e tal. Legal. Então, assim, era isso. Então, assim, aí depois das 5, eu falava assim, poxa, os caras vão começar a falar assim, quem que é o diretor de cultura? Esse cara não faz nada, né, e tal. Aí depois das 5 que eu comecei a desenvolver os projetos na área da cultura. E aí, irmão, era site para cima, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e desenvolver projetos. Foi nessa época que eu mais cresci, assim, profissionalmente na área da gestão pública, porque minha esposa, Sheila, né, a Sheila Vaz, ela começou a fazer engenharia civil na UEM de Umuarama, né? Primeiro curso de engenharia civil da UEM, a Sheila passou e fez esse curso, né? E ela ia para Umuarama na segunda-feira, né? E voltava na sexta. E aí, então, cara, eu estudar igual um louco, né? Cara, ficava até de madrugada, mandando memorando pro Fabian, ele é bem... Fabian ia 9 horas pro serviço, saía de lá 3 horas da manhã, o bicho era louco. E aí de vez em quando, você queria surpreender o prefeito, né? O cara mandava um memorando pra você 1 hora da manhã, e você mandava 1h30, assim, pra ele. Aí ele respondia 2 horas, entendeu? Tipo, você nunca ganhava do cara. Que massa. Entendeu? Que massa. Então, assim, o Fabian, ele é maluco, sabe? Os caras no trâmite lá, ninguém ganha dele, né? Então, assim, foi um período legal, assim, da minha vida para aprender mesmo a parte interna, porque são muitos sistemas. Hoje as pessoas acham que a administração pública tipo, você chega lá, senta e dá ordem. Não, cara, você tem que ser sistema, um monte de informação que você tem que prestar, né? Hoje tem portal da transparência, tem vários sistemas que você tem que memorando, PD, sistemas, né? Hoje a administração pública, ela mudou bastante, né? E é isso aí, cara. Comecei na administração pública assim. Então, para mim foi um período legal, né? Porque eu, tipo, abracei a causa mesmo, assim, trabalhava como um louco, né? E aí é muito evento, né? Cultura é muito evento, é você desenvolver, aí se trabalhar em Festa das Nações, projetos culturais. Eu lembro que eu escrevi 2 projetos nesse período, né? Um de um festival de música que ficou bem marcado, né? Não sei se vocês lembram do Formug, primeiro Formug. Lembro. Então foi um recurso que a gente conseguiu através do Ministério da Cultura. Foi o primeiro convênio com o Ministério da Cultura, nessa época que eu fui diretor de cultura. Então, assim, foi R$100 mil, né? Nós cadastramos esse projeto e fizemos esse festival, assim, experiência, assim, bem mínima, assim, com desenvolvimento de convênio, assim, bem complexo, assim, você prestar conta com o Ministério da Cultura e tal, mas encaramos e prestamos conta e tá tudo certinho, redondo, as contas aprovadas, né? E o outro convênio foi com aquisição de equipamentos, instrumentos de sopro, né? Instrumentos caros, né? Você pega lá um sax barítono, ele custa R$14 mil, um sax daquele. Então, assim, a gente conseguiu mais um convênio de 100 mil com outro deputado para aquisição de equipamentos. Hoje tem lá, até hoje tem esses equipamentos, e a gente
a gente acredita que agora, nesse ano, a gente consiga retomar as aulas, né? As aulas de sopro, que a gente fala, né? Aula de música e tal, pra gente montar uma banda. Uma banda, que a gente fala, uma orquestra, assim, de sopros, né? É o nosso objetivo daqui pra frente, né? É isso, na parte de cultura seria isso. Aí tem outras... Ô, Gil, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a sua participação na Festa das Nações, que foi memorável, mas eu queria te perguntar antes, você já foi diretor de cultura, já foi secretário de turismo, já foi chefe de gabinete, hoje ainda é chefe de gabinete, vice-prefeito, e também foi vereador na gestão passada. Dessas todas as funções que você desempenhou, qual que foi a que teve mais desafio? Qual que foi a mais empenhou você? Cara, vou te falar assim, cada momento é um momento, assim, desafiador, cara. A administração pública, ela tem isso, né? De diretor de cultura, devido a esse aprendizado rápido, né, que eu tive na administração pública, o Fabiano me chamou um dia lá no gabinete e tal, aí até assustei, assim, tal, o jeitão dele, pô, o Júlio, ele fala bem assim, né? E aí ele falou, preciso que você vá lá pro turismo para resolver umas questões lá internas e resolver uns problemas lá de tramitação, organizar lá a casa, porque não, sinceramente não é minha área, né? Eu não sou formado na área, eu não tenho noção. Sou um turismólogo e tal, igual a Camila da vida, que fez um baita de um trabalho, né? Então, assim, mas assim, eu fui lá nesse intuito mesmo, para organizar algumas coisas, porque foi um período rápido, né? Até porque eu fui candidato novamente em 2016. Então, eu fiquei bem pouco, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, quase. Chegou a ser 2 anos, né? E foi aí que a gente criou essa nova estrutura da Festa das Nações. Aí veio a Feira do Leite e tal. Claro que não foi eu que criei isso, né? Eu estava na equipe que criou isso. Então, muitos méritos aí do Padre Neymar, do seu Heraldo, que estava como um dos membros aí Então, realmente transformou a Festa das Nações. Então a festa virou isso que é hoje, né? Infelizmente não pudemos ter aí esses anos aí que tá com a pandemia. Vamos ver agora, eu acho que deve ser chamada uma nova CCO para deliberar sobre esse assunto, se vai fazer agora. Eu acredito que não vai dar para fazer agora nesse início, eu acho que vai ter que ser prorrogado, né? Enfim, então assim, foi um aprendizado bacana lá no turismo, porque daí eu, como secretário, aí você tem uma outra visão, né? Você tem que, como secretário, você tem uma equipe, daí você tem que dar uma diretriz, enfim, né? E aí fui candidato novamente, aí eu não fui eleito por um voto. Essa foi uma questão assim que eu levo para minha vida, assim. Só que assim, eu sou muito grato a Deus, sabe? Sempre tive esse pensamento, né? Então a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que, né, que, como diz ali a palavra de Deus, né? Então eu fiquei muito tranquilo quando a gente perde a eleição por um voto. Poxa, você fica assim, no primeiro momento, fala, caramba, o que faltou, né? Faltou eu me empenhar mais, né? Sempre é aquela coisa. Mas na hora, assim, já me deu um alento. Você falou, não, isso aqui porque não é a vontade de Deus para esse momento, né? E aí, não passou, acho que nem uma hora, o senhor Heraldo me ligou, ele ganhou as eleições e falou, Gil, não volta aí para iniciativa privada que eu tenho um plano aí com você para me ajudar na administração, né? E aí ele me convidou para ser chefe de gabinete. Quase caí da cadeira, né? Porque chefe de gabinete é um secretário, né? Que tem que ter uma noção meio que de tudo, assim. E eu sou novo, né, cara? Eu tenho 35 anos agora, então há 4 anos atrás eu tinha 31, né? E aí você pega lá a gama de secretários que tem hoje lá, o Xiome, que é um senhor que tem 40 anos de prefeitura, ele tem a idade de prefeitura, não tem a idade de nascido, né, cara? Entendeu? Então, assim, às vezes você tem que, né, dar uma orientação para uma pessoa dessa, experiente, então, assim, fica meio assim, será que os caras vão me respeitar e tal? O senhor Heraldo deu toda a diretriz ali para nós e tal, assim, eu aprendi demais, sabe? Nesses 4 anos, assim, poxa, cresci muito, assim, na administração como chefe de gabinete. E aí deu uma dinâmica diferente, porque eu sou da área de tecnologia, aí a gente já começou a informatizar as coisas lá, entendeu? Na parte do gabinete ali, conseguimos fazer bastante avanço nessa área. É uma das sugestões nossas ali que foi acatada foi a Secretaria de Tecnologia. Eu acho que quase nenhuma
poucos municípios, né, que tem uma secretaria desse porte. A gente viu, pô, prefeito, se não tiver uma secretaria, um status de secretaria, daqui a pouco como é que vai esse tanto de software, esse tanto de hardware que a gente tem, e firewalls e servidores e tal, tem que ter uma equipe aqui que, né, pelo menos que dê. E a galera aqui de Guaíra tem crescido muito nessa área, né? Poxa, Não, a gente vê os prêmios, né? Fala um bastante pouquinho. prêmios, né? Então, assim, foi muito legal isso. Então, isso tem um pouquinho de dedo da gente ali, né? Então, por ser da área e tal, isso foi legal. Então, como chefe de gabinete, cresci bastante. Aí, em abril aí, acho que abril de 2020, com a vacância de um vereador, eu tive esse privilégio também de trabalhar na Câmara. É um trabalho totalmente diferente, né, do executivo, né, mas para mim foi um aprendizado muito legal, sabe? Hoje, como chefe de gabinete novamente, eu tenho uma visão totalmente diferente da Câmara. Dali do executivo você não tinha essa visão. E hoje, né, isso está sendo muito bom. Por exemplo, nós estamos agora finalizando janeiro. Eu já fiz pelo menos umas 2, 3 visitas lá no Legislativo, com os projetos que nós estamos encaminhando, a gente vai lá, explica, né? Tenta essa aproximação para minimizar todas as dúvidas e tal, para não ter nenhum tipo de contestação, né? Para a gente ter esse bom relacionamento, né? Então isso é legal. Isso vai ser, daqui para frente, vai dar uma articulação legal entre executivo e legislativo, né? Então, para mim, foi muito bom, né? É isso aí. Não, legal. Muito bom, Gili. A gente vê assim que foi uma trajetória muito legal. E assim, eu fico imaginando como vocês. Eu sou muito mais novo que você, mas como você mesmo disse, sendo jovem, ter sido convidado pelo prefeito para ser, numa primeira oportunidade, chefe de gabinete, e depois ter sido convidado para ser vice-prefeito, cara. Você é um prefeito, um vice-prefeito relativamente jovem, e durante a campanha nós ouvimos algumas vezes o prefeito dizer assim que agora nós teremos 2 prefeitos que vão trabalhar, que vão se empenhar. Como é que você se sente assim sendo jovem? Pois é, cara, o prefeito tem falado isso e isso me enche de orgulho, né? Vamos dizer assim, cara, é uma satisfação, né? Mas assim, é lógico que não tem nem comparação a parte assim, como que eu posso te dizer, o prefeito era tarimbado, né? Poxa, para mim uma faculdade estar ao lado do seu Heraldo, cara, né? Eu tenho um respeito muito grande, né? Um cara que tem 2 faculdades, tudo que o cara construiu aqui na cidade, né? Então, isso para mim tá sendo. E o legal, assim, que a gente vai se completando, assim, por exemplo, ele eu tenho essa área mais tecnológica, ele já é essa parte mais experiente e tal. Já vem com essa parte mais jovial, ele tem a parte experiente, lógico. E aí a gente vai trocando figurinha, então, assim, eu penso muito, a gente pensa meio que igual, assim, então isso vai dando liberdade, assim, pra gente poder decidir as coisas. Então, ele é um cara muito democrático, sabe? Ele nunca decide as coisas assim no afoito, ele sempre chama, assim, um núcleo, que ele fala, um núcleo duro ali, né? E, assim, a gente sempre tem participado disso, então, assim, é legal, né? Um cara, assim, experiente e tal, por tudo que ele viveu, e aí ele pede opinião, assim, uma pessoa mais jovem como eu, ou uma pessoa mais experiente que eu. Então, assim, aí a gente vai construindo ali, vai definindo e dando e tomando as decisões. Isso é legal, né? Agora, quando ele fala que são 2 prefeitos, vamos dizer assim, é porque ele sabe que eu nunca vou tomar uma decisão sem consultar assim como ele faz, né? Então, assim, então é um casamento legal ali de informações, de cumplicidade ali, a gente sabe o que um outro está pensando, né? Então a gente não vai pisar em falso, assim. Claro, todo mundo tá fadado ao erro, né? Todo mundo erra. Mas a gente tem essa. A gente se completa aí com essas informações. E eu acho que também, por exemplo, o cara tá 4 anos nesse batidão. O cara não tirou umas férias, cara, entendeu? Então, assim, ele tá nesse batidão. Então, ele sabe que se ele sair, tirar uns dias de férias, por exemplo, ele sabe que a gente vai estar ali dando suporte, sabe todos dos sistemas ali dentro, né? Então a gente conhece bem os trâmites ali, já tem um conhecimento legal ali, 4 anos, 3 anos e 3 meses, né?
mas mesmo como vereador, sempre tive ali como líder do governo ali, sempre tá ciente das coisas. Então é isso, cara, a gente foi aprendendo e tal. Sim, como minha mãe diz, deixa Deus te usar, filho, né? Daí eu fui aprendendo isso e hoje tem me amadurecido cada vez mais. Lógico, sou novo, muito novo ainda. Mas assim, esses anos na vida pública já me deu um credenciamento aí pra gente poder avançar, né? Então é isso. Por isso que a gente foi escolhido. A gente tem um grupo político muito sólido aqui em Guaíra, né? É um grupo político sólido. Todos puderam ver, né? Que foi uma campanha legal, limpa, né? E um grupo sólido, né? E a gente sabe onde a gente quer chegar. Tem um norte, tem um plano de governo, umas coisas tudo bem encaminhadas, né? E isso potencializou essa minha escolha, porque assim, a gente sempre que eu falo, cara, é o trabalho. Se você trabalhar certinho, trabalhar com afinco, colocar a mão na massa mesmo, você vai se sobressair, cara, em todas as áreas da tua vida, né? Então isso eu levo para minha vida musical, minha vida, né, na igreja, minha vida social, na minha vida profissional, entendeu? Então isso foi fundamental. E hoje, se você chegar na prefeitura, até para os servidores de carreira, né? Então assim, eles têm esse carinho. Por quê? Porque a gente sempre tratou eles bem, sempre com respeito, né? Sempre com... E trabalhando, sabe? Trabalhando. Meu pai sempre me ensinou, né? Meu pai é pastor, né? Então, assim, é aquele cara que ele tá na obra ali e tal, mas ele sempre puxa a fila, sabe? É o cara, é o líder que ele vai na frente e tal. Então, acho que é isso. Nós temos que trabalhar em qualquer sentido, você tem que, né, puxar a fila. Se você não só mandar, né? Tá aquela coisa que o chefão, né? Manda e tal. Não, acho que você tem que estar junto e brigar pelos objetivos aí desse grupo aí. É isso. Gili, muito legal. Nós do grupo aqui, do pessoal do Farol, estávamos conversando antes. Você é uma grande inspiração para nós jovens, acho que para Guaíra inteira, para todos os jovens de Guaíra, é uma grande inspiração. E a pergunta que eu te faço, como você sente assim, antes como chefe de gabinete e agora como chefe de gabinete e vice-prefeito? Você sente que mudou? Qual que é a diferença que você sente assim? Pois é, cara, assim, falar para você que é um sentimento, assim, eu sempre tive um sentimento de servo, sabe? Porque assim, a gente aprende isso desde pequeno na igreja, né? Sempre a gente teve essa, como é que eu posso dizer? Eu sempre morei do lado de igreja, então assim, a gente sempre teve esse sentimento de servir, sabe? Servir o próximo, né? Então assim, cara, quem mora do lado de igreja sabe o que eu tô falando, cara. Você mora do lado de igreja, a pessoa vai pra igreja, daí o cara esquece, por exemplo, a gravata, esquece não sei o que, tudo é a igreja, né? Tudo é a casa da igreja, aí liga na igreja pra saber e tal. Às vezes até é enfadonho, assim, mas assim, a gente sempre teve isso, a minha vida, né, foi criada dessa forma. Então, assim, eu tenho essa facilidade de lidar com pessoas, sabe? De ter paciência. Porque a gente sabe, ali no gabinete, a gente recebe pessoas que às vezes não têm o esclarecimento necessário, às vezes não entende que o poder público tem as suas regras, tem as leis a cumprir. Então, assim, às vezes você tem que falar um não, mas assim, nunca um não, assim, né, ríspido, né? Então você sempre tem que ter a paciência necessária, tentar explicar da melhor maneira possível, né? Então isso a gente tem feito. Então, assim, é um sentimento igual, assim, eu não faço diferenciação com o vice, chefe de gabinete, né? A gente está ali para servir mesmo a população e para mim é um privilégio, sabe? Estar ali servindo e trabalhando, né? Sempre pensando no bem comum, que é a nossa cidade, que ela cresça e desenvolva, né? Esse é o nosso maior desafio aí para os próximos anos, né? Ô Gili, agora eu quero fugir um pouco da sua pessoa, você é um cara incrível, mas a pergunta que eu faço agora, a gente viveu 4 anos do governo, você, o Heraldo, né, do governo Heraldo, você como chefe de gabinete, e assim, foram recordes de arrecadação de emendas parlamentares, 20 e poucos parlamentares estaduais, federais, e também coisas incríveis acontecendo em Guaíra. Foi assim, uma revolução, né? Já construindo uma base lá com o prefeito Fabiano e agora
né, a Guaíra avançando muito mais com o prefeito Heraldo, o que você teria a dizer desses próximos 4 anos que a gente tem em frente aí? O que você acha que Guaíra vai avançar? O que você pode dar de spoiler pra gente sobre Guaíra nesses 4 anos aí? E o futuro, né? Porque as coisas que vocês estão fazendo não vai refletir em 4 anos ou 8, né? Vai refletir em 20, 30 anos. Né? Eu acho que um gestor público, ele não pode pensar só no agora, né? Ele tem que pensar na próxima geração, né? A gente fala, por exemplo, tem um plano diretor. Esse é um plano muito importante para a cidade, né? Ele tem validade de 10 anos. Ele está vencido, na verdade. Aí teve um imbróglio lá com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Que fez um convênio com o município. E isso está enroscado. Até o Heraldo tá meio chateado já. Ele quer cancelar esse convênio e fazer com recurso próprio, porque daí a gente vai dar celeridade, né? Então são várias formas construtivas que tem hoje no mercado que não está previsto no nosso plano diretor. Então isso a gente é uma das peças assim que a gente tem mais pressa para resolver. Cara, e eu te falar, foram 110 milhões de convênios firmados nesses 4 anos. Por quê? Porque, cara, o prefeito ele tem essa visão descentralizada, né? Então ele solta o serviço mais, né, para as pessoas, os secretários ali, os departamentos, e ele vai em busca do dinheiro, em busca do recurso mesmo, né, em busca de parcerias com Itaipu, isso eu tô falando recursos diretos. Convênios diretos foram 110 milhões. E nunca na história de Guaíra teve tanto convênio com outros entes da federação ou Itaipu. Aí se eu falar para você em recursos indiretos, que é a Copel investindo aqui, a Sanepar investindo aqui, enfim. Isso, sei lá, cara, passa de 200 milhões, né? Que são recursos de grande vulto. E isso está sendo investido aqui, são serviços aqui, isso gera receita aqui para o município, né? Fora a base sólida que foi feita na parte de... eu não digo assim, o prefeito não aumentou tributo, não teve isso. Só uma gestão melhor dos recursos, a gente fala sempre uma eficiência melhor ali na fazenda e tal. Hoje nosso município é viável financeiramente. Teve aquelas conquistas, né, que ele sempre fala, que é dos royalties e tal, que é uma conquista monstra assim para a cidade, cara. Entendeu? Então isso vai dar um suspiro para que a gente possa fazer obras estruturantes, que a gente fala. Por exemplo, uma das obras estruturantes que está assim, sendo aguardada pelo município guairense, é o tal do parque industrial. Né? Hoje nós temos um parque industrial totalmente inadequado, né? Que, inclusive tem que regularizar, coisas de gestões lá atrás, e foi se arrastando e não se resolveu. E aí o que acontece? A população vai crescendo ao redor daquilo, aí tem tipo de indústria que já não pode nem se estabelecer ali, porque tem questões ambientais, tem várias outras situações que não podem ser implementadas ali. Então, por isso que a gente quer implementar um novo parque industrial moderno, com liberações ambientais necessárias, sustentável, né? E atrair novas indústrias. Né? E aí eu acho que tem a maior indústria que Guaíra pode ter, não é necessariamente uma indústria, mas é as lojas francas. Eu acho que isso é um potencial assim rápido de geração de emprego e renda que está nas nossas mãos, né? Na verdade, não do poder público, né? Mas lógico, o poder público tem feito a sua parte, buscando as negociações necessárias para que isso seja viável, né? Eu lembro que o prefeito trabalhou muito nisso, porque a Lojas Francas, a lei é de 2012. Olha o tanto de tempo que isso demora para a viabilização do negócio. E a Receita, eu creio que inicialmente foi muito contra isso, acho que ficou enroscado essa questão e não avançava, e lobby para cá e lobby para lá, porque de fato são 33 municípios só que podem ter, então você imagina só as cidades maiores, né? Eu acho que viram uma competição aí, né? Poxa, a Iguaíra vai começar a vender produto sem imposto e nós aqui e nós lá. Só que eles não colocam em desfavor Iguaíra porque é fronteira, né? Eu tive loja de informática. É difícil demais. Você vai, faz um orçamento para um cliente,
O cara pega o orçamento, falou, legal, ele vai, a gente fala, do outro lado do Rio Jordão, vai lá, monta a máquina, ainda traz as peças para você montar, entendeu? Então você ganhava mais na assistência do que no produto, né? Então, assim, é complicado, chega a ser meio que desleal, né, a competição. Então, qual que o benefício dessa lei é colocar esses municípios de fronteira, que tem uma certa concorrência, né, um pouco, assim, fora da a competitividade é muito maior lá do outro lado, isso é inegável, né? Então, assim, aí você tem a oportunidade de você igualar isso, entendeu? Essa é a essência da lei. Só que daí, para você melhorar essa questão legal, né? Então, foi muitas reuniões, o prefeito Heraldo foi muitas vezes para Brasília e tal. Isso foi possível, saiu o software do Serpro nesse período. Então, assim, as lojas mesmo começaram a serem criadas em meados de 2019, né? Meados de 2019 já começaram algumas lojas a serem criadas e tal. Aí tem uma questão lá de uma taxa Serpro que estava inviabilizando o negócio. Isso também foi motivo de várias reuniões. Agora já resolveu isso em boa parte. Tem uma tabela agora escalonada com as alíquotas, né? Então hoje caiu assim cerca de... Já é isento o imposto, né? Agora caiu cerca de 30%, 40% essas taxas e tal. Então está viabilizando vários outros produtos. Então a gente vê que já no Paraná já chegou, né? Lá em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, já tem 2 ou 3 lojas abertas. E lojas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles são pioneiros nisso. Então os caras são peritos nessa área. Então, assim, lógico que lá tem a maior concentração, acho que lá tem mais de 15 lojas abertas. E uma delas, por exemplo, né? O cara abriu lá uma loja de 300 metros, hoje o cara já está abrindo uma de 1.000, 1.500 metros. Então, para você ver que o negócio já está viabilizando, né? Então a gente imagina que logo, logo, né, investidores, a gente já tem alguns contatos de pessoas que querem se estabelecer aqui em Guaíra. Então, assim, imagino que logo, logo vai ter um shopping aqui, né, uma loja franca. E o que vai acontecer? Então, essa galera que está indo para o Paraguai, ele vai também ter uma oportunidade de comprar mais uma cota aqui em Guaíra. Isso vai dar renda, vai gerar emprego, né? E é isso que a gente quer, dar uma nova cara para a cidade. Nossa vocação é a agricultura. Hoje é ela que move o nosso município, a nossa região, que é muito sólida na parte agronegócio. E a gente vai ter essa via também, uma segunda vocação, que é o comércio exterior. Então, é vários serviços que envolvem em cima disso. Então, é isso que a gente está apostando. Tá? Enquanto isso, eu quero agradecer ao nosso querido Santo Chopp, você que vai fazer o seu evento, a sua festa, não se esqueça. Santo Chopp é a melhor opção em Guaíra e a Agência Status está desenvolvendo a nossa logo do Farol Podcast. Você vai ver que incrível que vai ficar quando estiver pronta. Lojas virtuais, marketing digital, sites, blogs, design gráfico é com a Agência Status em Guaíra. Ô Gili, você participou ativamente de algumas gestões da Festa das Nações, né? Revolucionou esse setor. Todo mundo nota uma Festa das Nações antes e uma Festa das Nações depois. Eu lembro que quando saiu o cartaz e tal, o pessoal até brincava, né? Peraí, a vaca vai se apresentar lá na Festa das Nações. E não era, né? A Feira do Leite. Conta um pouquinho. Como é que foi essa transformação? Como é que foi participar desse evento aqui em Guaíra? Então, cara, assim, a Festa das Nações, ela tava chegando num momento, assim, que tava numa bolha, né? Assim, contratava-se lá aqueles grandes shows, né? Isso, na verdade, não foi uma conclamação, vamos dizer assim, das entidades, das próprias entidades. O que acontecia? Trazia-se aqueles shows bem grandes e também eu não tô aqui para criticar e tal, eu achava legal também, dava bastante público e tal. Só que eram shows pagos. E aí tinha uma galera que vinha de fora, ele vinha só para esse show. Então o cara Não gastava nada. o cara nem passava lá na barraca brasileira, enfim, na Paraguaia lá e tal. Então, assim, e aí, né, o padre Neymar, que foi um grande incentivador desse novo modelo, né? Ele conversou com o seu Heraldo, acho que era vice-presidente dele, e montou uma equipe, eu era secretário da festa, e aí eles montaram esse modelo, bem assim, arriscado, vamos dizer assim, né? Então, assim, a galera pegou ar, né? Colocou na internet, o
cartaz lá, daí a galera meteu a boca, né? E tal, e o padre ele fazia isso, não, vamos dizer, né? O jeitão dele, né? E o pau torou, né, cara? Deu aquele jeitão mesmo. Eu lembro que eu acho que os primeiros cantores que veio era o Rato, era um cara bem desconhecido, assim, nacionalmente, né? Mas é um cara que é Showzão. showzaço do cara, então eu curti pra caramba o show do Rato. E quem mais que veio? Eu acho que uma dupla sertaneja, assim, que tava no início, acho que Adson e Alana, uma coisa assim. Então eram atrações bem, assim, nível regional, vamos dizer assim, ou no máximo, assim, uma macro regional, assim, né? E aí foi uma aposta. Só que, assim, o que trouxe uma nova cara pra festa foi a Fronteira do Leite. Isso sim, por quê? Porque era um público que não estava vindo na festa, né? A galera do sítio, a galera que carrega aí o agro nas costas aí, né, da cidade aí, precisava participar da festa. Então foi criado esse modelo, né? E aí teve a Fronteira do Leite. E o que acontece? Você atrai mais patrocinadores para a festa com a Fronteira do Leite. Então hoje o agro é muito forte, né? Então traz mais patrocinadores. E aí no final dos resultados começaram a ficar melhores do que aqueles grandes eventos com shows, né, estourados assim nacionalmente. E aí foi melhorando, né? Ao passo que você ia trabalhando essa questão de retorno para as entidades, aí você ia melhorando, o município ia acreditando mais, porque o que acontece? As entidades fazem um trabalho excepcional para o município. Imagina só se o município tivesse que abraçar todas essas questões sociais que essas entidades fazem, né? Então é importantíssimo então a gente manter a festa. E você criando esse retorno para eles, né? Então isso foi melhorando cada vez mais e tal. Eu lembro que tem uma festa aí que chegou a passar quase R$ 500.000 de lucro líquido para as entidades. Então, assim, foi um grande avanço, né? E hoje tem uma festa montada, então eu participei ativamente disso. O padre vinha lá e tal, e virava à noite lá, que nem um louco, fazendo diretrizes. Ele tinha um negócio das diretrizes dele. Então tinha lá, o Chico Luquinha participou como ágape, né? Então tinha as diretrizes dele e tal. Então, assim, a gente montou uma ideia de festa que agora ela tá pronta, entendeu? Tudo bem que é um trampo violento, assim, entendeu? O cara tem que. O presidente da festa, velho, é pauleira, é pressão de todo lado e tal, né? Mas assim, ela tá criada, assim. Então, assim, tem uma diretriz. Então, assim, a gente tem uma recomendação do Ministério Público, isso a gente sempre tá sendo cumprido e tal. A prestação de contas, ela foi informatizando, foi melhorando a transparência e tal. Isso vai dando mais segurança para o munícipe, para as pessoas que participam da festa. Foi legal e hoje a festa está aí hoje está sendo considerada a maior festa filantrópica do Paraná devido a esses grandes resultados. Não, isso é fato. Eu posso estar enganado, mas eu me lembro que teve uma vez que teve uma festa que teve todos esses famosos aí, todos os shows era só os caras top do Brasil na época. E eu lembro que deu prejuízo a festa. Eu posso estar enganado, mas eu lembro que deu prejuízo. O município teve que ajudar a pagar a festa porque não tinha dado para pagar os artistas tudo. E hoje a gente tem uma festa viável que dá muito lucro, né, para as entidades. O município ele contratava uma empresa que trazia esses shows, né? Só que assim, a empresa, lógico, ela tem um custo violento. Hoje a gente sabe que para você trazer um show com toda a estrutura de som, de iluminação, e como era show pago, então tem estrutura coberta, tem fechamentos, enfim, isso aí é um valor absurdo, assim, de alto. Só que o município contratava até era, vamos dizer assim, o custo que o município pagava para os shows era bem mais baixo do que você contratar um show, você ir lá contratar o show do João Bosco e Vinícius, o show do Jota Quest, o show do, né, ficava bem mais barato, vamos dizer assim. Por quê? Porque a empresa ela tinha esse direito de cobrar o ingresso. Então o que acontece? Aí a empresa, lógico, evidentemente, ela faz isso para ter lucro, né? Só que assim, o resultado da venda dos espaços e tal não era tão satisfatório. E a galera vinha e gastava muito lá na arena dos shows
e aí as entidades acabavam ficando sem um retorno, né? Então, com essa nova modalidade, eu fui começando a melhorar os shows, para não ser tão aquele show tão fora da curva, assim, de caro, né? Mas é tudo gratuito, então as pessoas vêm, ao invés de você pagar um ingresso e tal, você vai lá e consome, né, nas barracas, e daí tá revertendo o recurso para as entidades, né? É isso. Legal. Saindo um pouco, Gili, a gente sabe que você é músico, canta, compõe, né? E conta pra gente como você foi inserido na música, teve alguma influência, como é que porque você é um músico de verdade, né? Conta um pouquinho pro pessoal, porque talvez tem muita gente que não sabe, né? Uhum. Como é que é a sua história com a música? Então, eu sou um músico autodidata, na verdade. Eu não sou um cara que é da teoria, tá? Eu já cheguei a tocar em banda de música, de sopro. Eu toquei até bombardino, pra você ter uma ideia. E é um instrumento complicado, você sabe que é complicado em banda, né? Então, eu tocava trombone, já toquei trombone e tal. Mas sabe como é, né? Quando tem quando o músico tem... A gente sempre fala, tem cara que tem o dom, né? Nasceu assim com aquilo já, né? Como eu falei anteriormente, minha mãe, estúdio, meu pai, meus tios, né? Todos eles aí, uma grande parte deles cantam muito bem, tocam e tal. Meu pai, desde pequeno, né? Ele era envolvido com música e tal, né? E aí eu cresci nesse meio. Eu nasci, na verdade, em Americana, né? Nasci em Americana, São Paulo. E eu lembro que quando eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, meu pai comprou uma bicicleta da hora, assim, uma verde-limão. Chegava aquele verde-limão fosforescente, né? Aquele terceiro uniforme da camisa do Palmeiras. Assim. E aí, cara, minha mãe falou assim, Gil, vai lá buscar um alface, ó, acho que verdura, né? Tinha uma baixadinha assim, a verdura. Fui buscar a verdura, daí tinha um ônibus lá, ônibus de transporte público, né? Americana, cidade grande, né? Perto de Campinas. E aí o ônibus foi fazer a curva assim, deixou só um espacinho para eu passar de bicicleta. Eu caí num buraco lá, bati numa pedra e rebentou a bicicleta, virou um 8 a bicicleta. Machuquei tudo e tal. Aí cheguei em casa com aquela bicicleta tudo rebentada. Minha mãe já, né, falou, ó, você não quer saber de bicicleta, você vai morrer com isso aí, né? Aí pegou e fez um rolo num violão. Aí foi aí que eu comecei a aprender violão. Então, com 7 anos de idade, eu já estava aprendendo a tocar violão. Eu lembro que minha mãe toca um pouquinho, né, de violão. E a minha mãe ensinou três acordes, assim, pra mim. E dali, cara, eu comecei a aprender olhando, ia na igreja, olhava a pessoa tocar. Meus tios aí ficavam incomodando. Tio, ensina aqui, como é que você faz isso aí? Fui aprendendo. Então, assim, o violão eu toco desde os 7. Assim, comecei a tocar. Aí, com 11 anos, eu mudei para Guaíra, né? Aí meu pai tinha uma lojinha de artigos evangélicos, em frente do Fátima ali. Hoje, o que é ali? Mudou bastante. Do momento, tem um loja de roupa ali, aí tem a Pinguim, sorveteria. Ali tinha assim, uma lojinha chamada Voz Celestial, e aí do lado tinha uma bicicletaria e tinha uma barbearia do Adarildo dos Laranjo. Caramba, quanto tempo isso, hein? Tinha uma bicicletaria do Chico, eles lembram disso. A barbearia agora é mais pra cá, Isso, a barbearia é lá perto do Redondo, agora. Perto do Redondo. Então ali que... Aí o que meu pai fazia? Muita história, cara. Pois é. O que meu pai fazia? Meu pai é cantor, né? Ele chegou aqui, ele não era pastor, não era nada, então ele chegou aqui com um chamado divino, né, para pastorear, só que ainda ele não estava inserido ainda, ele estava meio que pisando em ovos, assim, tentando entender o que Deus tinha para a vida dele, né? Sabe que pastor, pessoas que são chamados para esse ministério, eles têm essa chamada, né? Senão não dá certo. Se o cara não tiver chamada, eu posso falar para vocês, meu pai, ele era contramestre de tecelagem, minha mãe também tinha um bom emprego e cantava de final de semana. Então, assim, tinha uma vida totalmente tranquila, assim, americano, casa própria, veículo e tal. Aí largou tudo e veio pra Guaíra, assim, tipo, um chamado de Deus, é isso que você vai fazer. Aí ele veio e montou esse comércio de artigos evangélicos para ele poder se virar ali e tal, né, para entender, né, esse processo da vida dele. E ele viajava muito, e na época tinha passagem aérea que nós temos hoje aí, que é barato e tal. Ia pra Rondônia viajar e tal. E eu com 13 anos, cuidava da loja dele, entendeu? Eu que comprava as coisas, vendia e tal.
E eu ficava ali, eu tinha um violãozinho, pegava um livrinho de cifra, Luquinhas, do Voz da Verdade, tinha acho que 150 músicas mais ou menos. Ligava as fitinhas lá, um CD lá. Ficava ali, tocando o dia inteiro, até sair faísca do dedo, né? E aí eu fui aprendendo. Aí eu lembro que a igreja tinha uma banda, então os caras ali, hoje eu toco com o Vando até hoje, ele que tinha uma banda, o Alan, que hoje tá em Camboriú, o Josiel, o Dinho, os caras tinham uma banda. Aí o baixista saiu fora da banda. E aí os caras, pô, tem um moleque aí que veio de Americana e disse que eu acho que toca violão, acho que vamos botar ele pra tocar baixo e tal. Primeiro contato que eu tive com o baixo foi nessa época, né? Com 11, 12 anos de idade. Aí eu comecei a aprender a gostar do instrumento. Pô, velho, aí eu apaixonei pelo instrumento e tal, e aí comecei a estudar isso, né? Sempre estudei no Mendes Gonçalves, né? Sempre estudei em colégio, escola pública, Mendão da Massa, né? E aí... Estelona, você conhece o professor Estela? Estelona, 5 óculos ela tinha, né? Um abraço, professora Estela. Nossa, excelente professora. Sempre ela tinha Acho que em todos os podcasts ela foi citada, né? Estelona, professor Ralph xingando, treinava futsal, Era massa, cara. O T zoando, o T era fera, cara. O T pegava aqueles olho de boi, assim, daquelas árvores, esquentava e escorria atrás da molecada pra não esquentar a molecada. É terrível. O professor T também, bacanaça, né, cara? Enfim. Professor Raiz, a Jane e tal, enfim, né? O Vonecir era diretor, a Maristela, né? Então, assim, foi uma história bacana no Mendes, né? E aí, cara, eu aprendi a tocar baixo, daí eu me especializei nisso aí, entendeu? E aí comecei a tocar e tal, aí tinha uma banda, a gente montou um grupo chamado Arte e Júbilo. Desse grupo, cara, a gente lamenta, assim, que a gente quase gravamos um disco, sabe? Porque a gente tava num nível muito alto, assim, sabe? Participando de festival. Teve uma vez que a gente tocou na Festa das Nações, segurando show, assim, tipo, tinha uma demanda do Conselho de Pastores, galera da igreja, que a Festa das Nações tinha que ter um show gospel, né? Hoje até eles mudaram um pouco de pensamento, por quê? Porque o show gospel, numa Festa das Nações, eu lembro que na festa tinha aqueles capeta, tinha aqueles negócios de bebida mais forte, entendeu? Aí você colocava um show, aí uma vez, eu não lembro que gestão que foi, aí trouxe um show gospel, que era, acho que uma parente do Chitãozinho Chororó, uma coisa assim, ou do Leandro Leonardo, era uma irmã dos caras lá. E ela evangélica e tal, e fez um show, só que a mulher fez um show com playback, entendeu? E aí, tipo, tinha uma galera, assim, que já tava bebaça, assim, entendeu? Aí, antes desse show, era na abertura da festa, pensa, tava cheio de gente ali, todo mundo pra ver os fogos, aquela coisa toda. Aí soltaram o Arte e Júbilo pra tocar, cara, e eu tava tocando nesse dia aí. Então, você segurar aquela massa de gente tocando música evangélica, cara, foi legal. E a gente tinha uma banda grande, assim, tinha metal, trompete, trombone, e baixo, e percussão, e era um negócio gigante, assim. E a galera curtindo, sabe? Umas músicas bem bacanas, assim, evangélicas, assim. E aí, tal, eu lembro dessa... Vou contar pra vocês, vão cascar o bico. Aí, beleza, tal, a gente tocou, assim, aí eu lembro que o Adalto tava E o Adalto falou assim, galera, é o seguinte, quando chegar as autoridades, aí eu vou avisar e é a última música, acabou. Cara, eu lembro que a gente não tinha um repertório tão grande, assim. E o Adalto, vai, mano, toca mais uma. E a gente, cara, mas vai acabar o repertório, mano. E daí vai cantar o que mais, entendeu? Não, toca mais uma, os caras não chega e tal. E vai e toca um, 10, 12. Eu falei, caraca, mano, e aí? E aí, tipo, tava tocando assim, pior que a gente falou assim, avisa, porque daí a gente vai tocar uma música legal, né? Pra fechar o show, né, cara? Pra fechar um negócio bacana. Aí, beleza, avisou, acabou, né? Aquele negócio e tal. Aí acabou, daí, beleza, fez a abertura da festa, fogos pra cima. E agora com vocês, a cantora, não sei que lá o nome da mulher, né, cara? Olha. Depois de vocês. Depois da gente e tal. A gente tinha uma vocalista, cantava pra caramba, velho. A Luciana, sobrinha do pastor Zé Carlos lá sobrinha da Odete, na verdade, né? E aí, cara, acabou, eu falei, vou dar uma olhada no show da mulher, né? Eu entrei lá no meio do povão lá, né? Aí fiquei do lado assim, aí tinha um cara bebaço assim já, né? Aí a mulher cantando assim, o cara falou assim,
Pô, põe a menina pra cantar lá, mano. Esse negócio tá com nada, não. A banda que tá falando pra mim, o cara nem sabia que eu tava tocando, entendeu? Põe os moleques pra tocar de novo lá, que esse negócio não tá Tava legal. massa não. demais. Então, foi massa, cara. Esse Que foi... A gente tocou, acho que 2 festas das nações nesse naipe, assim, de... Pô, porque era legal, porque a gente tocar num som, né? Som da festa, aquele som pesado e tal. Não, Pô, e na era um cidade que sonho. você circula, passa na Sim, mesa, sim. todo mundo você conhece todo mundo. Era muito legal, cara. Então, assim, foi um período legal, assim, da nossa vida. Então, assim, a gente começou a viajar muito também, sabe? Muito convite. Então, a gente viajou Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná inteiro aí. Então, a gente viajava bastante. Quase chegamos a gravar um disco. Uma vez a gente ganhou um festival de música gospel, que foi até televisionado, sabe? Levamos Guaíra, assim, até na final. Eu lembro que foi, assim, por acaso, assim, eu vi na internet, assim, o festival de música gospel Paraná, televisionado, sabe? Aí eu mandei o nosso currículo lá e tal, tinha que mandar uma fita, né? Aí tinha categoria grupo, solo e banda. Aí como a gente mandou uma música, era até uma música inédita, assim, que meu tio escreveu e tal, a gente fez a música. Aí a gente fez o arranjo e tal, ficou bem legal, assim, com metal e tal. Só que quando a gente mandou pra categoria de banda, porque a gente falou assim, cara, se a gente for com metal, aí pode dar zica, né? Metal sempre é complexo, você gravar muito gravado, assim, metal tem que estar no timbre, assim, né? Pode dar uma zica, errar e tal. E muita gente você tem facilidade de você errar mais, né? Então vamos com banda, que daí a gente... eu lembro que, na época, era muito raro a questão de sampler, sequência, que a gente fala, né? O sampler. E a gente, naquela época, a gente já fazia o Alan era um cara muito inteligente, cara sabia as 3 claves, o cara tinha uma cabeça, assim, o Alan é um cara inteligentíssimo na música, assim. E aí a gente fazia essas samplers e tal, e quando a gente tocava, parecia que tinha um batalhão de gente tocando, né? Então, assim, era bem legal. E aí a gente mandou e os caras falaram, velho, eu curti o som de vocês, mas vocês tinham que vir como grupo, tinham que vir com a banda inteira, tal. Eu falei, não, beleza. Fui lá foi em Maringá, lá tem um ginásio deles bem famoso lá, o Willie Davis é o estádio, né? Tem um ginásio deles que é bem famoso lá, eu esqueci o nome. E aí fomos tocar lá no ginásio, cara, cheio de gente. Lá, Guaíra e tal, e mandamos bala na música lá. Não ganhamos o festival lá em Maringá, cara? Cara, que legal. Ganhamos em Maringá e fomos classificados para a final. Aí na final era em Curitiba e era ao vivo, assim, um programa de TV, um negócio muito legal, assim, você ter esse contato gravando ao vivo, assim, muito legal. Então, cara, foi em 2001, 2002, por aí, 2000, 2001. Cara, agora a gente falando sobre isso, tem um cantor de Guaíra que ele é muito famoso. Ele é gospel também. Não é Davi o nome dele, ele canta aquela música que é eu quero é Deus, não sei. Ele com de óculos, o cara que usa óculos, ele canta muito, cantou na Globo. Fantasini? Isso, esse aí. Você conheceu ele? Conheci o David Fantasini, ele é casado com uma guairense, que é a filha da professora casado. Sônia. Ele participou do Fama, tinha um programa, né, tipo reality show na área da música, ele participou desse Fama. E aí ele veio um tempo aqui em Guaíra, acho que conheceu a filha da Sônia, né, eu esqueci o nome dela, cara. Poxa Também vida. não lembro. Caramba, velho. Paulinha, a gente chamava ela de Paulinha. Ela era da presbiteriana ali e tal. Então a gente sempre tava envolvido aí com esse pessoal. Eu sempre novinho, né, mas sempre no meio da galera e tal. Eu uma vez cheguei a tocar com o David Fantasini numa dessas festas das nações. A gente já tocou junto aí. Cara, que legal, quanta história boa. Ô Gili, agora eu tô gostando muito desse podcast que tá com assuntos diversificadíssimos. Então, você falou rapidinho, você falou da moça pra gente finalizar. Daí, finalizando essa questão da banda, porque, cara, a galera casa, daí filho, um muda e tal, aí infelizmente vai. Só que assim, eu nunca deixei dos meus compromissos lá na igreja, sabe? Mesmo que quando acabou a banda, eu sempre tenho tocado lá na igreja, ajudado, né? A gente sempre coloca, por exemplo, passa-se muitas pessoas, a gente vai, forma às vezes músicos, e aí a pessoa vai embora, daí você continua e tal. E aí, assim, eu comecei a tocar eventualmente em algumas bandas,
fazer algum tipo de gravação de estúdio. Posso citar aqui alguns músicos, até de Guaíra, o Carlinhos Djá mesmo, tem várias gravações que eu fiz com ele. Alguns sertanejos com o Rick, com o Thiago Abner, que tem algumas gravações. Então, assim, eu sempre faço algumas gravações. O Giovanni Trebien, lá da Estúdio Aliança, ele grava muita gente aí do Paraguai, que a galera grava com ele. Ele manda alguns trabalhos, eu faço baixo para ele, pro Leandro lá do Creative, né? Estúdio, não sei se é Creative o nome. Creative, ele Creative. Gravo com ele também, né? Enfim, várias. Eu sempre fui um músico assim de trabalhar a versatilidade, né? Eu escutava de tudo, sabe? Desde pagode a remix e tal. Então, assim, eu gosto muito de ouvir vários tipos de música para poder como é que a gente fala? Aumentar o nosso hall aí de possibilidades, né? Então, e outra, sou filho de cantor. E meu pai e minha mãe é uma dupla, né? Então, assim, pra quem é da evangélico vai lembrar, tipo, Júlio César e Marlene, assim, é um grupo uma dupla famosa, assim. E aí, tipo, é Guarânia, é polca, tipo, então assim, a gente tem uma vasta, né? Então, assim, quando você vai tocar um ritmo, que nem o Carlinhos, que é reggae. Então, assim, a gente acaba mesclando groove com reggae, com guarânia, com um pouquinho de tudo. E aí fica diferente, fica legal. Por isso que as pessoas falam, pô, Gil, isso é diferente, né, cara? Você toca baixo, tal, tal. Por quê? Porque a gente escutou bastante, uma influência muito grande. Música americana, música brasileira, MPB, pagode. Eu acho muito legal o baixo, o pagode, o baixista que toca pagode. O cara tem que ter um conhecimento bem legal, assim. Então, assim, a gente foi incrementando aí na nossa música, então assim, então hoje eu faço alguns estúdios, hoje, né, com o tempo que a gente não tem hoje, né, os caras até falam, pô, Gil, quando você vai vir gravar? O Leandrão mesmo fala comigo direto, falei, cara, tá difícil, né, o tempo é escasso, mas pra mim, cara, é uma satisfação, às vezes a gente vai lá, o Leandro falou, pô, mas quanto que é aí, Gil? Ele falou, não, cara, eu vim aqui só pra dar uma, sabe, aquela, tipo, pra mim é como se fosse um hobão, assim, um hobby bem bacana, assim, de você ir lá e desestressar e tal. Às vezes ajuda os caras lá, falam, não, vou nem cobrar de você, cara, de fazer isso, porque a gente faz isso com prazer, né? Então, baixo pra mim é um instrumento que eu gosto muito, né? É isso. Incrível, Gili. Agora, fugindo um pouco, eu tô adorando esse podcast porque ele tá com temas muito variados. A gente teve uma conjuntura na Câmara Municipal da gestão passada, uma oposição muito presente e ferrenha, forte, né? Uma oposição briguenta, digamos assim. E esse ano já tem uma outra conjuntura. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você foi vereador no finalzinho da gestão passada e agora você acompanha essa nova Câmara. Como você avalia a oposição? Como você avalia a conjuntura da Câmara passada e dessa agora? Pois é, cara, a Câmara passada, né, ela cometeu algumas, eu digo assim, entrou numas discussões, assim, meio que eu vejo que não foi saudável, vamos dizer assim, né? Tanto é que houve uma renovação monstra, gigante, né? Então, a população entendeu que aquele tipo de abordagem não era adequado, entendeu? Assim, no tempo que eu fiquei lá como vereador, aprendi bastante, sabe? Eu sempre tive sim, a gente ia buscar a fundo, entrava um projeto de lei, você entender aquilo e tal, explicava para a população que aquilo, às vezes, passamos um período ali sem transmissão, né, devido ao pleito eleitoral, tem algumas vedações, a Câmara lá entendeu que não seria legal ficar expondo, né, os vereadores e tal. Mas no tempo que eu tive lá, assim, a gente aprovou vários projetos interessantes. Eu não tive, assim, a oportunidade de fazer nenhum projeto, assim. Ah, pô, louco, não fez nada. Não. Porque, assim, geralmente alguns projetos são para que gera benefício. Isso no ano eleitoral é totalmente. Você não pode avançar. Então, assim, o que a gente pode fazer é articular, né? Assim que eu entrei na Câmara, né? O prefeito já entrou com um ofício colocando nós como líder do governo, porque ele sabia que eu tinha um conhecimento de todo o contexto. Então, quando chegava um projeto de lei, já sabia que eu tinha o conhecimento do que estava se tratando, e a gente ajudou bastante ali nas comissões. Eu lembro que
das 4 comissões que tem lá, eu participava acho que de 3, entendeu? Então, assim, era bem ativo, né? Eu entrei lá pra trampar, mano, igual eu faço no executivo, né? Então, foi um período legal. E assim, o que eu falo, né? Essa Câmara que entrou agora, eu acho que a galera que entrou, acho que tem que seguir, analisar isso, fazer uma análise do que foi feito na gestão passada, né? E ver que a população, ela não perdoa, né? Se você fazer uma oposição só por fazer oposição, sei lá, ficar sem o conhecimento adequado da matéria e fazer um alarde disso, ou, sei lá, fazer uma autoexposição de umas coisas que a gente vê que às vezes pode ser até um ato meio politiqueiro, vamos dizer assim. Então, acho que o pessoal que entrou agora eles já estão bem maduros, já sabe que isso não rola, não é a ideia, né? Acho que o vereador tem que chegar lá porque assim, cara, às vezes as pessoas acham que o vereador, ele pode tudo, né? Pode fazer e tal, e acontece. Não, cara, o vereador, ele simplesmente, ele fiscaliza os atos do Poder Executivo. Lógico, ele pode fazer proposições de leis e tal, mas não tem aquele... O cara não tem a autonomia para fazer obra, para fazer isso. Aí, o cara fazer trocentas indicações e tal, cara, não... Eu lembro lá que tinha indicação, por exemplo, a pavimentar a cidade inteira. Tipo, não tem recurso para isso, entendeu? Então, assim, são coisas assim. Eu quero fazer uma indicação para pavimentar a rua A, B, C e as demais do bairro, entendeu? Tipo, cara, não é assim, velho. Ô, Luquinhas, é meio óbvio, né, cara? Então, assim, lógico. Não, eu prefiro, não quero pavimentar a cidade inteira. Não, porque não pode, não tem como. Não, tem um recurso, né? Eu acho que sim, o vereador, ele tem que estar ciente disso, ele entender o que é um regimento interno, que é uma lei orgânica, que é um PPA, que é o plano plurianual, ele sabe, ele tem que olhar os orçamentos, entendeu? Nossa, que Olha que brilhante, vou pavimentar a cidade. Pronto, era o que faltava pra gente pavimentar a cidade. Agora vai. Então tem que entender, ou às vezes fazer um monte de indicação para quebra-mola, por exemplo. Claro, tem uma equipe, tem um planejamento disso, tem uma equipe técnica que fala, ó, pode ou não pode quebrar. Hoje, só pra você ter uma ideia, você fazer um quebra-mola irregular, a pessoa ir lá cair e tal. Cara, quem responde é quem deu o ART para fazer o quebra-mola e todo mundo responde, entendeu? Então, assim, cara, não é... Hoje a administração pública, ela mudou bastante, então tem vários critérios. Então a pessoa tem que estudar, cara. Por exemplo, entrou um projeto de lei, vai estudar a matéria, né? Nas comissões mesmo. Tinha vereador que fazia projeto de lei, projeto dele, mas ele não ia em nenhuma comissão defender o projeto do cara, entendeu? Então, assim, vai lá, defende o projeto, fala que, entendeu? Olha os prós, os contras, né? Defende ali, né? Debate o negócio, né? Eu acho que era isso, eu entrei pra fazer esse tipo de... Só que foi muito rápido, né? Daí já veio a eleição também, aí já mudou todo... Eu gostei bastante, cara, é um poder bem interessante, o legislativo, se a pessoa entrar ali com boas intenções e com ideias e tal, e aproximar isso com o executivo, acho que vai embora. Eu acredito muito nessa Câmara nova aí, eu acho que é possível. Claro, muitos vereadores também que passaram, né, nessa gestão fizeram coisas relevantes, né, muitas coisas aconteceram, mas assim, essa oposição ferrenha, assim, de ficar criticando por criticar, a população viu que não rolou, né, entendeu? Então trocou e torcemos aí também pro pessoal que tá entrando aí para fazer um bom trabalho e a gente sempre fala, estamos com o gabinete aberto lá para o que deve e dentro da legalidade ajudar todos a fazer aquilo que é possível dentro da legalidade, da impessoalidade. A gente sempre fala, né, os princípios da administração pública sempre tem que prevalecer, né? Vamos lá, eu acho que eu tenho que repetir. Eu tenho que ter uma pergunta do Alan aqui da equipe. Ele perguntou em relação ao ano passado, foi uma polêmica foi bem no meio da pandemia, quando a pandemia começou, aí veio o negócio da China, chegou do nada e aí mandou fechar tudo, 15 dias tudo fechado e decreto, e aí eles foram lá, fizeram, eu acho que foi num dia meio de noite, a população chamou as portas fechadas e aí eles proporam lá o reajuste, né? Não era nem um aumento, era um reajuste salarial para os vereadores e de repente o negócio bombou nas redes sociais,
estão aumentando o salário, todo mundo se ferrando e tal. E aí eles foram lá no outro dia, às cegas de novo no escuro, e alguns vereadores proporam redução pela metade do salário. Foi tudo uma polêmica, tudo aquele fogo do momento. Como é que você viu isso? Reajuste depois, dividir na metade o salário e tal. Como é que foi essa polêmica lá na época? Então, eu estava no executivo na primeira votação, né? Aí depois eu entrei no legislativo, eu não sei se deu uma pausa lá por causa desse rolão e tal. Não, na verdade eu não participei dessas votações da questão do reajuste. Eu entrei na segunda votação de quando eles abaixaram em 50% o subsídio, né? Então, assim, só para a população entender e tal, para a gente tirar essa dúvida, né? Sim, todo ano é encaminhado um projeto de lei para que faça a reposição inflacionária. Isso é feito no salário mínimo, isso é feito em todas as esferas, né? Então, o município de Guaíra, como ele tem uma saúde financeira hoje até viável, né? Então, é possível, sim, fazer a sua reposição inflacionária. Isso é um pedido, inclusive, do sindicato, por exemplo, quando é no caso do executivo. Lá no legislativo, eu acho que eu não sei se eles têm um sindicato, né, para isso. Mas tem uma demanda, né? Os servidores de carreira lá da Câmara, claro, quem não almeja é você ter pelo menos uma reposição inflacionária, senão o seu salário vai ficar a vida inteira naquele batidão, né? Só que assim, o que eu falei para eles, né? Os companheiros lá, eu trabalhei com eles, né? O momento acho que foi inadequado, né? Então, assim, eu acho que era um momento, assim, e eles perderam o time, eu acho, de encaminhar isso. Se eles mandam lá em janeiro, nós estávamos em pandemia, entendeu? A pandemia começou em março, em abril, sei lá, né? Valendo mesmo. E foi bem nessa época que eles colocaram em votação, entende? E aí deu toda essa exposição negativa, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que teve um cara de uma agência de notícias aí, lá do Curitiba, e mandou bala, entendeu? Aquilo viralizou, famoso, né? né? É um cara famoso e tal. Só que sim, o cara foi, lógico, foi no momento inapropriado, né? Então, aí que acontece? Isso virou uma exposição, mas assim, é uma atividade que isso acontece todo ano. Vou te dizer, já acabou de aprovarem, acabaram de aprovar a reposição inflacionária do Executivo e do Legislativo. Ó, nós temos uma vedação legal, nós não podemos aumentar nenhum por cento além da inflação. Quando que fecha a inflação? Dia 15 de janeiro, a nossa inflação. E como a data base do município é em janeiro, então tem que esperar fechar janeiro, o último índice da inflação, para você fechar. Quanto que fechou esse ano? 4,52, que é o que a lei previa lá na LC 173, que é a Lei Complementar 173, e criou um monte de vedações para os municípios, mas daí ele permite que o município mande a reposição inflacionária. Até porque acaba criando hoje o município tem muitos servidores, né? Então, assim, são médicos, são enfermeiros, é uma forma de você valorizar também o servidor público que está lá na ponta trabalhando, né? Então, só que não permite esse ano você aumentar. O prefeito não poderia mandar um projeto de 5%, por exemplo, né? E geralmente acontece isso. A inflação fechou 4,52. O prefeito vai lá e manda de 5 para ser um número redondo, né? Mas esse ano especificamente não pode. O que aconteceu lá? Eles demoraram demais para tramitar isso, e aí caiu bem na época da pandemia. E aí deu toda essa exposição. Time, né? Que time, né, cara? Foi um time. Que time. Cara, que time, né? Porque eu vivi aquela polêmica lá, acompanhei de perto, e vamos dizer que a renovação que teve na Câmara, em parte foi desse motivo, né? Em parte foi por causa disso. Porque só um vereador foi reeleito, né? Todos os outros não. E uma boa parte estava tentando a reeleição, né, da Câmara. E aí isso influenciou da maioria não ser reeleita, né? Foi uma questão de time mesmo, né? De time, Infelizmente. É uma coisa que deu uma exposição negativa. Aí depois, para tentar dar uma atenuada nisso, para tentar, sei lá, corrigir ou trazer a população para, né?
E aí cortaram o salário pela metade, entendeu? Caramba, outra cagada. Eu acho que essa cagada já foi pior. Foi pior, cara. Eu lembro. Foi icônico. Não, então, cara, assim, ó, o vereador, o cara, assim, se você quer um vereador atuante, né, não dá, né? O cara tem que se dedicar um pouco, não é fácil, comissões, são várias atividades ali, e ainda mais se tiver bastante projeto para ler e tal. Eu fico imaginando, por exemplo, pega um Ralph Pedroso, vereador nosso aí, o cara mora, professor Ralph, vice-presidente da Câmara. Vice-presidente da Câmara, o cara mora no Oliveira, mano, entendeu? Então, assim, hoje líquido, ele deve estar ganhando 2,5, entendeu? Então, se o cara começar a ir, voltar, vai tudo em gasolina, entendeu? Uhum. Então, assim, é complicado, sabe? Então, as pessoas têm que entender também que tem um custo, né? Você ser vereador também tem um custo para você manter ali o mínimo do teu trabalho, né? Claro que o vereador, ele não precisa bater ponto, o vereador, ele não, que nem o executivo, você tem que bater ponto, mano. É 40 horas semanais e comissionado é full time. Se precisar, você fica até mais tarde, né? Mas obrigatoriamente você tem que cumprir a sua jornada. Já vereador não tem jornada, né? Ele é um agente político, vamos dizer assim. E ele pode trabalhar. Eu vou dar um exemplo, Claudemir. Claudemir é um motorista, ele não saiu do trampo dele. Ele trabalha, né, como motorista. E daí ele vai, lógico, ele tem os seus regimes lá, não sei se é 12/36, que o motorista tem essas situações, né? Segurança e tal. Que ele trabalha, às vezes viaja, fica, né, posa em Curitiba, sei lá e tal. Daí ele tem, aí, por exemplo, aí pode ser marcado algumas comissões que ele participa nesse dia que ele tá de folga, né? Então, assim, o cara consegue conciliar. E aí tipo, aí consegue, né, trabalhar tranquilo. E na segunda-feira à noite tem que estar lá, né? Entende? Então, assim, aí eu entrei na Câmara nesse período, já tava na segunda votação. Aí, tipo assim, eu chegar lá, daí todo mundo na primeira votação votaram unânime, né, pra baixar o salário. Quem que ia votar contra? Quem que ia levantar, né? Então, assim, é complicado, né? Eu vou falar, pô, não, tem uma tese aqui que eu vou levantar. Não dá, né? Aí era o tiro na cabeça. Eu cheguei naquele momento e tal, os caras iam montar uma cruz lá, tá aí o Judas e tal. Aí ferrava, né? Mas enfim, a gente dá risada hoje, mas cara, foi complicado. Atenção, né? Porque a administração pública, não sei se todos sabem, né? Mas a fixação do subsídio do prefeito, vice, chefe de gabinete, procurador jurídico, que são considerados, e secretários, né, são considerados agentes políticos do executivo. Quem fixa esse subsídio? O prefeito não pode bater no peito, eu quero ganhar X. Quem fixa esse subsídio é a Câmara, é a mesa diretora, ela que define os valores, né? E aí, o que ela faz? Ela define os valores, daí foi cogitado até isso. Pô, vamos baixar o salário do prefeito também. Não pode, tem uma questão, não, né? Ele pode baixar, só que assim, hoje nós temos na administração pública, na Constituição Federal... Vincula, né, o salário. Não, é que assim, na verdade, assim, uma parte da população tem essa visão, né? Vamos baixar, tá? Não, o prefeito tá ganhando demais e tal. Tem o secretário ganha muito, tal. O procurador jurídico, aí você pega lá o salário do procurador jurídico, cara, hoje o cara ganha R$6.500. Os advogados aí que acompanham o podcast podem falar, R$6.500 para um procurador jurídico que passa precatórios, passa um monte de pareceres jurídicos importantes para a administração. Se o cara dá um parecer errado, às vezes dá um projeto de milhões lá, e aí faz o quê? Vai todo mundo pro saco, entendeu? Vai, bloqueia bens e tal, e o cara ganha R$6.500 hoje. Isso, tô falando bruto, aí tem INSS, imposto de renda e tal. Então, assim, por isso que eu falo, acho que a Câmara... as pessoas têm que ter maturidade, a população também tem que entender. Então, assim, cada vez mais pedem um serviço de qualidade para o serviço público. E como é que você vai trazer um engenheiro, um advogado, um contador, uma pessoa qualificada, sendo que você quer baixar o salário? Não, o secretário tem que ganhar 2.000. Não, mas da onde? Daí como você vai trazer um engenheiro para ser secretário ou um diretor? Entendeu? Essa é a dinâmica que as pessoas têm que entender. Tem também uma questão que eu posso estar enganado.
o salário do prefeito é vinculado com todos os outros servidores, se baixa do prefeito é obrigatoriamente tem que baixar. Isso está na Constituição Federal, não é nós que criamos isso. A Constituição Federal fala que o salário do prefeito no município, ele é o teto do município. Então, o que está acontecendo hoje com essa política de não vamos aumentar o salário do prefeito ou reajustar o salário do prefeito? O que acontece? Um médico hoje ele tem um salário muito bom no município, inclusive é um dos municípios que melhor remunera médicos, né, na região aqui. O que acontece? O médico, aí ele trabalha numa UBS. Aí lá na UPA, vira e mexe, falta médico. O cara do Consamu faltou porque teve uma dor de dente lá, sei lá, alguma coisa faltou. O que acontece? A UPA é obrigatório ter 2 médicos no plantão. A UPA é urgência e emergência. Se o cara for baleado lá não tiver médico, sobra problema para todo mundo. Entendeu? E o que acontece? Às vezes o secretário sai que nem louco ligando para médico da UBS. Ô, irmão, consegue atender lá a escala lá que furou lá, o médico não vai vir. O que acontece? Esse médico da UBS vai lá trabalhar, e é plantão, às vezes é final de semana, é feriado, o cara ganha hora extra com 100%. Entendeu? E aí você pega, o cara, ele tem um salário base alto, tem insalubridade, ainda mais esse negócio de pandemia, o cara ganha 40% de insalubridade. E aí tem mais adicionais que existem e tal, hora extra e tal. Chega um momento que o médico chega a passar o salário do prefeito. Aí vai para o RH, o que acontece? Tem que cortar o salário do cara. Se o cara, vamos supor, o prefeito ganha 20 mil, vamos dizer, e o médico ganhou 22. Ele perdeu esses 2. Caramba. Entendeu? Então, aí o médico trabalha desmotivado. Falou, cara, quando que... entendeu? Você Então passar, né? É um problema. Então foi até meio que vamos baixar do prefeito e tal, daí recuaram, porque os próprios médicos ligaram para os vereadores, falou, se vocês baixar o salário do prefeito, eu vou embora daqui, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar na iniciativa privada, entendeu? Então assim, aí começou a criar essa situação, e aí qual foi o salário que teve corte? Do vice-prefeito, entendeu? Esse teve corte. Pô, não sabia. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Vamos achar um carrasco. Paulo no gato do vice-prefeito. Não, o que acontece? Assim, teve uma emenda, né, de uma vereadora lá, para baixar o salário do vice. Ixi, quem será? E o salário do vice? Quem será? E o salário do vice ia ser mais baixo, por exemplo, que assim, uma coisa assim, que a população tem que saber também. O vice-prefeito, ele não ganha 13º, o padrão diz que dá azar, né? Não, sacanagem. Não ganha 13º nem férias, né? O salário do vice, do prefeito, não tem 13º, não tem também férias, né? Terço de férias, essas coisas. E o que acontece? Aí uma vereadora fez uma emenda lá para baixar o salário do vice, tipo, era um valor que você somando no contexto ia ganhar menos que o secretário, entendeu? Aí eu falei assim, poxa, daí hierarquicamente ia ficar um negócio chato, né? Aí qual que foi? Aí eu fiz uma emenda para baixar o salário. Lógico, questão de pandemia e tal, e o vice, vamos falar a verdade, né? O vice, qual que é a função do vice? Só substituir o prefeito na tua ausência, né? Então, assim, aí que acontece? O salário do vice, assim, já que nós estamos em pandemia e temos que fazer um corte, né? Então, acho que o vice é o salário que poderia baixar. Não, né, nessa época eu nem estava escolhido e nem sabia que ia ser candidato a vice, só para ter uma ideia. E aí eu fiz essa emenda e eu consegui convencer os demais vereadores, inclusive os que eram da bancada da oposição, vamos dizer assim. O seu Oswaldino foi comigo, Sandrinho votou comigo e tal, porque eu provei que senão ia ficar mais baixo que o secretário. Não em valores, mas se considerar férias, 13º, ia ficar abaixo. E aí eu consegui aprovar, assim, não dar um corte tão grande, né, como estavam imaginando e tal. E aí ficou tranquilo o salário. E além do mais, né, não sei se as pessoas sabem, eu como assumi o chefia de gabinete, então eu estou economizando, né? Então, assim, além do corte que teve no salário, e ainda estou assumindo um outro cargo que poderia estar onerando ainda o município. Então, assim, a gente tem muito zelo, né, com o recurso público.
Então, só para as pessoas saberem. Então, além de ser vice, eu sou chefe de gabinete. Então, assim, além de estar com o salário cortado, né, Então, ainda o salário assumo de chefe de gabinete é economizado mensalmente Isso, porque no município. na gestão pública você não tem como acumular cargos, né? Por exemplo, eu sou chefe de gabinete e secretário de turismo. E aí eu vou assumir as duas pastas e vou ganhar dobrado. Não. Você tem que escolher uma remuneração e aquilo ali. Entendeu? Então é isso. Gili, pra gente encerrar, cara, foi uma honra incrível ter participado dessa hora com você aí. E você hoje é um grande exemplo para nós aqui, essa juventude do elenco aqui do Farol Podcast. Qual recado você deixa para os jovens que querem ter um futuro melhor na nossa cidade de Guaíra? Cara, assim, é estudar, buscar, né, os objetivos, né? Hoje a gente, né, tem uma cidade complexa, né, cara? Hoje tem como eu posso te dizer, as ofertas aí desse mundo paralelo aí que nós temos na fronteira, né? Não é fácil, a gente sabe disso, a meninada é tentada, né? Mas assim, cara, minha vida sempre foi correta aí, né, cara? Sempre, olha, eu sou um case, né? Estudei sempre num colégio estadual, fiz minha faculdade num suor desgramado, cara. Meu pai virou missionário. Meu pai se tornou missionário, não tinha muito dinheiro, muito recurso. Então, assim, sempre quis ter um instrumento top, nunca pude ter. Meu pai, uma vez, tirou o dinheiro dele da 13º para comprar um contrabaixo para mim. Isso marcou muito, sabe, minha vida. E com isso, cara, é força de vontade, trabalhar e conquistar as coisas na vida, objetivo, ser correto sempre, né? Sempre tá bem, né, espiritualmente, bem socialmente, né, tá sempre com essa visão. E aí, minha vida foi acontecendo as coisas, né? Então, pude adquirir um contrabaixo top de mercado com o trabalho, entende? Eu lembro quando eu fiz aquele software, o dinheiro que eu recebi no software, que era um dinheiro considerável, assim, fui lá e comprei o baixo. Nossa, foi a maior alegria da minha vida, né? Comprar um contrabaixo e tal, né? E sua mulher não quis te matar, não? Não. Então, cara, assim, aí a gente sempre trabalhando corretamente, aí fui pra loja como funcionário, depois me tornei o dono da loja, né? O empresário ali, né? O gestor da loja. Daí entrei na administração pública, sempre com a vida de retidão, né? Sempre como um exemplo, né? Seguido na igreja também. Hoje os mais jovens lá, né? Sempre nos procuram, assim, né? Como um exemplo, né? Meus irmãos, sempre tive essa vontade, assim, como exemplo, né? Meu pai, como é uma pessoa de linha de frente e tal, a gente sempre tem esse cuidado, né? De não denegrir, né? Poxa, o cara é filho de pastor, ó, fazendo isso, aquilo, né? Então eu sempre tive essa análise na minha vida, né? Sempre para um exemplo de vida, né? E assim, como qualquer um, cara, né? Já passei muitos perrengues na vida, né? Falta de recurso, igual eu falei, né? Meu pai, minha família, né? Largou tudo para vir para Guaíra, né? Ser missionário na Vila Guarani, com um salarinho ali mínimo e tal, e a gente com sonhos e até queria ter feito outro tipo de mais faculdades ou num curso melhor e tal, ou fora daqui, mas sem recurso, como é que você ia fazer? Mas eu vi que fazendo as coisas aqui mesmo a gente consegue dar a volta por cima, né? É só ter força de vontade, fazer as coisas com convicção e com os objetivos bem traçados que você vai conseguir, cara, né? Eu acho que a nossa cidade hoje vive um bom, assim, uma boa atmosfera para empreender, para fazer um trabalho aí, tem muitas coisas boas vindo, né? E é isso, como gestor público hoje, né, na administração pública, é isso que eu penso, né, de tentar desenvolver a cidade para que todos nós cresçamos juntos, né? Que a cidade cresça junto, né? Que os jovens tenham uma outra oportunidade, que tenha através do esporte, da cultura, né, do desenvolvimento econômico,
A gente está lutando bastante para trazer cursos técnicos de capacitação para as pessoas se capacitarem e entrar no mercado de trabalho, né? Ter uma opção legal aí para seguir a tua vida adiante. E Guaíra tem essa característica, eu acho que podemos deixar assim para a população guairense que nós acreditamos muito em Guaíra, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? Eu já tive muita proposta para sair daqui, tanto na área da música, né, quanto na área profissional. Mas aqui que eu escolhi criar meu filho, né, que está para nascer em abril e minha esposa está grávida, né? E a gente escolheu esse lugar aqui para viver e para desenvolver. E eu acho que é isso. A união, né, de todos com o mesmo objetivo cria-se uma cidade melhor e tal. É isso que a gente quer. Hoje estamos, né, no poder público, mas amanhã podemos não estar e estar na iniciativa privada. E sempre com o mesmo pensamento de seguir adiante e levar essa cidade maravilhosa que é Guaíra para frente e avante, né? É isso aí, galera. Obrigado pela oportunidade, viu? E brilhante, o intuito desse podcast é isso, por isso esse nome, Farol Podcast, por isso esse elenco de pessoas que são genuinamente guairenses, e o nosso intuito é trazer pessoas que amam Guaíra, que falem bem de Guaíra, que querem Guaíra prosperando. E eu preciso falar, pessoal, como é que funciona o Santo Chopp? Você que está aí no seu evento, na sua casa e quer tomar aquele chopp gelado, como é que funciona? O Santo Chopp leva até você uma chopeira e um barril de chopp. Tem de 15, de 20, de 30, de 50 litros, e você pede lá, o chopp é colocado a chopeira na sua casa ou no seu evento, onde você preferir, na sua edícula, na sua piscina, e ele fica geladinho o tempo inteiro, não tem preocupação de caixa, gelo, latinha e tal, é prático, rápido, eles vêm, instalam, se acabar o chopp, você pede, eles trazem mais. O número tá passando aqui embaixo para você pedir. E também a agência Status, pessoal. Você que tem a sua empresa, você tem logo já? É importante você ter um design gráfico da sua imagem, ter uma logo bonita, uma fachada. Você precisa construir uma logo, alimentar as suas redes sociais com banners, coisas que falem da sua rede social, da sua empresa, e também precisa construir um site do zero. Quer ter um site da sua empresa para mostrar lá o seu produto? Procure a agência Status, que é a melhor opção em Guaíra. Gili, uma honra enorme, um prazer enorme ter você aqui no Farol Podcast, e finaliza aí, dá o seu tchau, fala o que você quiser agora, esse finalzinho a gente guarda para o convidado falar o que quiser. Pessoal, eu agradeço a oportunidade, né? É um podcast muito interessante. Pude acompanhar uns takes aí, né? E é isso. Eu acho que Guaíra merece esse tipo de informação, uma formação inteligente, uma informação descontraída, né? E só temos a agradecer esse pessoal, a equipe técnica toda aqui, tá levando o nome de Guaíra adiante, coisas boas, né? Então é isso. Quero agradecer, mandar o meu abraço aí a toda a população guairense, e dizer que confiem no nosso trabalho, né? A gente teve uma votação bem expressiva, né? Então, assim, aumenta muito a responsabilidade da gente em entregar aquilo que a população está confiando no nosso trabalho. Pode ter certeza que, apesar de ser jovem, mas com muita força de vontade para aprender, para buscar informação, para representar o município, não passar vergonha aí para aí fora aí, né? A gente tem essa visão, e bastante prefeito nos ensinando, dando todas essas diretrizes. Com certeza nós vamos fazer um bom trabalho aí nesses 4 anos, e a população pode esperar de uma dupla aí dinâmica que vai trabalhar afinco para trazer recurso, trazer novas ideias, trazer uma saúde melhor, quem sabe uma educação melhor, um desenvolvimento da nossa cidade. E é isso, nós estamos aí para tentar fazer o nosso melhor. Sabemos que não vamos conseguir fazer tudo, né? É impossível você agradar a todos, né? Nem Jesus Cristo, né, conseguiu isso. A gente sabe que temos falhas, não vamos conseguir. É igual um jogo de futebol, né? Quando o time marca na frente e tal, tem hora que o cara não tem fôlego para tudo aquilo, né? Então, assim é na nossa vida, né? Tem altos, tem baixos, né? Mas assim, você pode ter certeza que vamos tentar fazer o máximo, acertar mais e errar menos, né? E vamos que vamos. Temos um plano de governo aí e temos que
fazer ele ser cumprido, né? 4 anos passa rápido. Valeu, irmão. Um abraço. Gili, muito obrigado. Pessoal, é isso. Esse foi o Farol Podcast. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até mais.